Olá, internauta! Começando mais um episódio, o segundo episódio do Deputado em Ação com Paulo César Martins. E hoje nós temos um convidado especial e o deputado Paulo César Martins já está aqui. Deputado, é um prazer tê-lo aqui. Prazer meu, Cipriano, e mais ainda ao lado do nosso amigo e irmão, querido pastor João Queiroz. É verdade, o pastor João Queiroz, que comanda brilhantemente, com toda a sua fé, toda a sua liderança, a Igreja Batista Renascer, também dirige o Grupo Zion, e é um prazer, pastor, estar aqui. O senhor que é um homem de fé, iluminado, um homem de muita trajetória, de muita dignidade. É um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Cipriano. Olá, tudo bem? Paulo, nosso deputado. Prazer é meu poder fazer parte, dessa banca de homens extraordinários para poder ser útil nesse momento tão maravilhoso que é poder falar sobre a vida do deputado. É verdade. Pastor, hoje nós vamos falar de história, de trajetória, de origem, de afetividade, dignidade, honestidade, a influência da família na formação do homem. E aqui, Paulo, a gente vai começar com a sua história, a sua ligação com Quirinópolis, a sua mudança para Goiânia. Eu sei que muitos episódios aconteceram, você que veio de baixo. O Paulo, o pastor, sempre fala, eu sou filho de uma professora, de um pedreiro. Então, assim, eu queria resgatar aos nossos telespectadores essa sua trajetória de vida. Eu queria que você começasse falando como foi a sua vida em Quirinópolis e depois a chegada em Goiânia. Olha, Cipriano, logicamente com muita dificuldade, Porque a família, ela, às vezes, todo momento de constituição, principalmente pela criação do meu pai, dos meus avós, foi muito perturbado, em relação às origens, às dificuldades, até o crescimento e o envolvimento de estabelecer o papel de uma família. Meu pai, de origem simples, meu avô veio para Goiás e ali em Quirinópolis, com certeza, adquiriu ali 9 filhos e com muito sacrifício. Meu pai acabou indo trabalhar na chácara do meu tio, sendo tirador de leite, peão ali. Nós crescemos na fazenda do meu tio. Aos 7 anos eu já amarrava uma vaca. Já ajudava meu pai a tirar leite. Meu pai ia entregar o leite na cidade e eu ia estudar. E ali eu ficava na escola e depois marchava 12 quilômetros a pé para voltar lá na chácara, apartar os bezerros, ia para carpintaria. Enfim, então foi uma vida com muita dificuldade. Meu pai resolveu mudar para a cidade. Virou servente, depois pedreiro, foi trabalhar com meu tio como pedreiro. E aí a profissão dele acabou sendo pedreiro. A minha mãe com muita dificuldade, mas venceu as etapas, foi estudar, virou professora. E meu pai resolveu, depois da eleição que meu tio perdeu em Quirinópolis, resolveu acompanhar meu tio para o Paraíso do Norte. E ficamos um tempo lá, meu pai não deu conta de ficar, voltou para Goiânia, veio para Goiânia, não deu conta de ficar em Goiânia e foi para Quirinópolis de volta. Então, aos meus 12, 13 anos, eu fiquei aqui em Goiânia. Meu pai me emancipou e eu fui trabalhar. Meu sonho era ser médico, mas não houve a possibilidade de viabilizar o meu sonho. Acabou eu trabalhando no escritório por muitos anos, a Construtora Majama, e diga de passagem, tem aí um grande respeito, porque ali eu já tive a formação do meu pai, do trabalho, o caráter, a honra, mesmo para a simplicidade, a dificuldade que tinha, meu pai deu essa educação de servir, a educação da moral, do caráter, da responsabilidade.
E aqui eu tive homens que me deram continuar essa condição de poder dar o caráter. Daqui a pouquinho o senhor vai falar sobre esses homens que o senhor conheceu, essas pessoas, principalmente na política, que eu acho que isso é importante, porque o senhor que era muito próximo a uma figura um vulto histórico que a gente estima muito, que é o ex-governador Henrique Santilo, né? Depois o senhor vai falar um pouco disso. Pastor, eu tive a oportunidade de conviver com um grande fotógrafo, Hélio de Oliveira. E esse fotógrafo, essas fotos históricas de Goiânia, você tem esse fotógrafo como o principal, né? E o Hélio de Oliveira, ele foi fotógrafo do Juscelino Kubitschek e fotógrafo também do Pedro Duvico Teixeira. Uma vez eu brincando, você foi fotógrafo de 2 plantadores de cidade. Pedro Duvico Teixeira, que plantou Goiânia, e Juscelino Kubitschek, que plantou Brasília, com o sonho de interiorização do Brasil. E aí o deputado falando aí sobre as suas origens, fiquei pensando aqui. Ele é originário de 2 plantadores, de um plantador, um construtor, um pedreiro que vai construir, e de uma professora que vai construir o conhecimento. Que origem maravilhosa, né, pastor? 2 construtores, um construir, levantar a casa, levantar o lar, e a outra levantar o conhecimento, não é isso? Eu acho isso extraordinário, porque a educação, ela faz toda a diferença na vida do ser humano, né? Já dizia Thomas Jefferson, se você acha o conhecimento caro, imagina a ignorância, né? Você tendo como na sua formação de criança uma mãe professora, ajuda bastante. Como você mesmo disse, que um construiu conhecimento e o outro ajudou a construir casas, né? Coisas materiais, o outro na área da cognição, fazendo com que Paulo fosse alfabetizado de forma extraordinária. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então o Paulo já começou construindo, né, com 2 construtores. Paulo, agora essa passagem, queria que o senhor falasse um pouco dessa passagem do seu pai político, né? Foi presidente da Câmara, chegou a vereador muito prestigiado, eleito, reeleito. Queria que você falasse a convivência, como que você enxergou esse momento do seu pai vereador em Quirinópolis, o que o senhor aprendeu com isso? Pois é, meu pai tinha mudado acompanhando meu tio, que perdeu a eleição em Quirinópolis em 76, acompanhou ele para o Paraíso do Norte. Voltou, né, com algumas ideias diferenciadas, acabou virando vereador na cidade em 82, em Quirinópolis, e nesse momento ele já tinha um perfil, um homem correto, um homem diferenciado. O que aconteceu? Ele fez o seu trabalho, foi vereador 4 vezes, 3 vezes presidente da casa, e diga de passagem, nunca foi preciso fazer nenhuma negociata, devolver dinheiro falcatrua na Câmara Municipal, de pegar de funcionário. Não houve momento nenhum de fazer licitação de superfaturamento, fez concurso na Câmara Municipal. A história do meu pai na Câmara Municipal deixa ali um legado importantíssimo da honra, do caráter, da responsabilidade. Então, meu pai conseguiu estabelecer esse papel. E aí é o meu espelho. E meu pai me deu essa condição de poder, inclusive, mostrar o papel dele na cidade dele de Quirinópolis, colaborando, sendo solidário, com responsabilidade, sem mexer na coisa alheia, né? Então, isso deu uma transformação na nossa vida, para que nós, com toda certeza, fizesse isso no poder público. Então, hoje, como 6 mandatos de deputado estadual, e com toda certeza fazendo isso com muita naturalidade, porque foi ali, lá atrás, né? Meu pai ensinando, meu pai mostrando o papel que um vereador, um deputado estadual, um prefeito, né, com planejamento, com responsabilidade, com moral, e diga de passagem, sem precisar de ninguém pôr o dedo na cara, sem precisar de ninguém ir atrás de nada errado. Então isso me tornou com muita responsabilidade.
Mas antes disso, né, eu fui trabalhar na Marjama, na construtora Marjama, aqui em Goiânia, antes de ser vereador, mesmo com uma vontade de ser médico. Mas as possibilidades eram muito pequenas, muito remotas. Mas também eu não investi nessa vontade de poder fazer aquilo que eu sonhava quando meu padrinho, em Quirinópolis, médico, Padrinho Borges, e ali via ele, né, muitas vezes ajudando ele ali empurrar a marca com a pessoa que estava esfaqueado, atirado, a mulher ia dar à luz, enfim. E isso me deu uma vontade grande de poder ser médico. Mas, né, logicamente, o desígnio de Deus não era para mim ser médico, era para ser político. Dentro de uma dificuldade muito grande, eu virei vereador em Goiânia. Você tem ideia? Eu morei 30 anos no Parque Amazônia, o Cipriano. Ali, quantas e quantas pessoas que, às vezes, infartado, e eu pegava ali na casa para levar. No momento era o hospital que a gente caminhava, que é Santa Genoveva, e a distância é muito grande. Até chegar lá, às vezes a pessoa acabava falecendo dentro do carro. E eu tentava ali, né, ajudar ela a voltar à vida, fazendo, massageando o peito, enfim. Dando ali uma condição de poder, né, até querendo virar um médico. Sendo um amigo nas horas difíceis, né? Enfim, a gente tentou fazer tudo aquilo que precisava fazer. Acabei virando vereador em Goiânia. E olha, diga de passar, né? Hoje fala que para ser vereador e deputado precisa gastar muito dinheiro. E eu não tinha dinheiro. Era força de vontade. Era um desígnio que Deus estava me dando e eu não sabia, né? Que hoje eu reconheço a minha posição como parlamentar, né? A mão de Deus dando para mim a condição de fazer e servir o próximo. Quantas e quantas pessoas que nós ajudamos, e quantas ruas nós asfaltou aqui em Goiânia, esgoto, energia, água, enfim, nós fomos transformando isso, fazendo um papel que hoje, com toda certeza, eu posso deitar no travesseiro e dizer que não é que o dever está cumprido, é que eu estou fazendo com responsabilidade, sem ser preciso fazer nenhuma maldade, sem ser preciso fazer nenhuma barganha e nem vender minha alma para o diabo. Pastor, o deputado abre o gancho assim para o seguinte questionamento. Muitas vezes a gente tem a nossa vontade, mas a nossa vontade é a nossa vontade, não é a vontade de Deus, né? Então ele tinha um sonho de ser médico, as coisas foram acontecendo, depois ele estava numa missão muito mais, talvez até mais nobre, de acolher as pessoas, né? Naquele momento de dor, estar presentes ali, transportando, acolhendo. Eu acho que é um ensinamento que a gente tira também disso, né, pastor? Com certeza, Cipriano. A bem da verdade, se você for observar, ambas as atividades são sacerdócio. O médico é um sacerdote, porque cuida de gente e não tem hora e não tem dia. O político é do mesmo jeito, né? O que o Paulo não pôde fazer como médico, no aspecto biológico para as pessoas, ele fez no aspecto social, né? Que às vezes você cuida do social da pessoa, você evita que ela venha ter outros problemas. Acredito que os destinos de Deus, os caminhos de Deus, como o próprio profeta Isaías diz que o caminho de Deus não é o nosso caminho. Porém, Deus sempre vai estar atento aos desejos do nosso coração. Né, o desejo dele ser médico, com o propósito único de cuidar de pessoas. Deus reverteu na política para também continuar cuidando de pessoas. Pastor, nós temos hoje os jovens que eles têm outros referenciais, outras inspirações. Por exemplo, você tem um jovem que ele se inspira no TikTok, no Instagram, nas redes sociais, se inspira, por exemplo, numa boate, numa balada, né? E o Paulo, nesse relato, o deputado, demonstra a sua inspiração, que a inspiração dele, os pais, né? Acho que a gente precisa resgatar isso, né? Que o pai ser
nossos pais serem nossa inspiração, né? Você tocou num ponto extremamente importante da sociedade. Eu creio que a maior referência que um filho possa vir a ter são os pais. Se hoje nós não estamos vendo isso, porque essa referência está sendo fragilizada ao longo do tempo. Quer dizer, eu posso dizer como Paulo, a minha referência foram os meus pais. Né? A minha mãe veio a óbito tem mais ou menos 4 meses e eu tenho ela como uma referência extraordinária de integridade. Quer dizer, o que eu pude ver aqui no Paulo, que a referência dele em relação ao pai dele é uma referência de integridade. E hoje é a crise que nós temos no mundo hoje, Cipriano. A crise de valores, a crise de valores éticos. Crise ética. Né? Nós estamos vivendo um problema seríssimo. Né? A sociedade ela está se diluindo em função de ter perdido os seus principais valores e que começa dentro de um lar, dentro de uma família estruturada. Então, isso hoje é importante. Hoje o TikTok, a referência dos garotos, dos jovens hoje, não está sendo a melhor. A prova é que essa meninada estão adoecidas, né? Com sérios problemas emocionais. Meninos hoje têm crise de tudo. Nós somos aqui praticamente contemporâneos de idade. Eu pergunto para você, quando nós éramos criança, o que mais nós sofríamos era bullying. Se você era gordo, bullying. Feio, bullying. Bonito, bullying. Pobre, bullying. Rico, bullying. E a gente vivia de bem com tudo isso. A gente sabia lidar com isso. Na nossa infância, você ouviu falar em depressão? Em meninos querendo suicidar? Ansiedade. Ansiedade? Né? Não tinha. Não existia isso. Certo? Hoje, qualquer motivo é suficiente para a criança adoecer porque sofreu bullying. Nós vemos uma sociedade que precisa ser curada. Esse é o nosso podcast Deputado em Ação com Paulo César Martins, hoje com a presença aqui do pastor João Queiroz, abrilhantando aqui o nosso encontro. Deputado, eu queria que o senhor falasse também um pouco exatamente dessa questão de Quirinópolis. Quirinópolis é inevitável que a gente fale, porque volta e meia a gente tem notícias de que Quirinópolis ela está frequentando as páginas policiais por causa dos seus gestores, né? Gestores que têm processos na justiça, há casos de enriquecimento ilícito, gente que, por exemplo, começa um cargo e transforma o seu patrimônio. Queria que o senhor falasse um pouco disso. A política, não só Quirinópolis, o que está acontecendo? O povo não sabe votar. Vota num candidato que dá um pneu, dá às vezes uma dentadura, dá um cimento, dá uma gasolina, põe lá quantos litros de gasolina para colocar o adesivo, né, o Citru, né, hoje o nome já é mais bonito, né, nem adesivo, Citru, lá dá 40 litros por semana, o cara fica lá com o carro dele, com o Citru do candidato, e ele ganha, aí ele não tem compromisso. Ele não tem compromisso com a saúde, ele não tem compromisso com o planejamento, ele não planeja a cidade. Aí, lógico, vai pagar os agiotas e comprar fazenda, comprar apartamento, enfim. A cidade fica perdida, o Estado perde, o Brasil perde. Então, nós precisamos fazer essa reflexão, nós precisamos fazer essas mudanças. Mas, olha, eu acho que Quirinópolis precisa planejar para 50 anos, como o estado de Goiás, como todas as outras cidades, precisa planejar saúde, educação, precisa planejar os valores. Nós não podemos perder esses valores como nós estamos perdendo. Enfim, eu tive vontade de parar, mas Deus demonstrou isso em vários momentos para mim, principalmente quando a minha filha teve o câncer. A minha filha teve um câncer, foi difícil, porque na época uma dificuldade muito grande, estava iniciando a transformação da medicina, minha filha teve câncer no fígado, baço e medula. Então era uma dificuldade muito grande e eu, num momento difícil, inclusive, peguei com Deus, não imaginando a grandeza. E aí eu peguei como todo mundo naquela época, e toda a vida pega, é o momento do seu sofrimento. Aí fiz um voto, não estava cumprindo o voto, foi preciso Deus dar os recados para mim 2 vezes, para mim tomar tipo, mas minha filha foi curada porque Deus curou minha filha.
você ter uma ideia, na época tinha de fazer o transplante, tinha que ver a compatibilidade, mas Deus foi ajustando as coisas. Minha filha tinha naquela época 17 anos, hoje ela está em 39. Então Deus curou a minha filha. E isso eu ia largar de mexer com política. Aí Deus veio, pois eu saí candidato a deputado estadual. Naquele transtorno, fiquei no segundo colocado, segundo suplente. Aí eu pensei, eu vou largar de mexer com política. Pobre, eu não vou dar conta e eu sou truculento, então não vai dar para me mexer com isso. Aí Deus veio e pôs uma irmã lá de Brasília, que eu nunca vi ela, uma missionária. E eu até, assim, não era muito chegado aos crentes. E o meu amigo Valdemar, prefeito de Itajá, e nós bebia muito, tocava uma viola, ele gostava demais, mas ele converteu. Olha que Deus não faz, né? E eu olhava aquilo, mas meu Deus. Aí ele me chamou para me levar para poder conhecer essa missionária ali no setor aeroporto, eu fui lá. Aí ele falou assim, espera aí um pouco aí que vamos pedir a missionária para fazer uma oração para você. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, pode deixar depois, a hora que eu vim pegar vocês, ela ora por mim, pode ser? Pode. E eu saí, quando eu saí, a missionária mandou me chamar. A Marta veio correndo, você tem de ir lá, a missionária quer falar com você. Mas vai falar o quê? Não, vai lá para você ouvir, custa nada. Eu fui lá. Aí a missionária me deu um safanão, mostrando que Deus estava ali, naquele momento, curando a minha filha e que eu tinha que ter a responsabilidade, primeiro, com o meu mandato e, segundo, com o voto que eu tinha feito. Eu não falei para o Valdemar, eu não conhecia essa missionária. Eu falei, mas não é possível, será que o que está acontecendo? E eu imaginava, sei lá, nem tinha imaginação. Nesse momento, aí que eu fui candidato a deputado estadual. Bom, aí eu ainda não tinha aconselhamento e não tinha, fazia pergunta, às vezes até perguntava a meu pai não sabia me responder. O que aconteceu? Eu perdi a eleição de deputado, continuei, agora eu vou encerrar, e não vou mexer com isso. O MDB estava passando uma fase difícil, né? O povo saindo do MDB. Aí os vereadores do MDB saiu tudo, ficou só eu. O Íris queria ser candidato a prefeito. Eles me convenceram a ser candidato a vereador. Não, vai. Eu vou. Vai ter nada, vou perder. Mas nesse tempo, estava uma condição de 4 deputados estadual, candidato a prefeito. Então, dos 4, 2 tinham viabilidade de ganhar, só se acontecesse um tropeço no meio do caminho. O Tumbiara, o Zé Gomes, era o candidato único, e a Magna Mofata, candidata única em Caldas Novas. Então, só se fosse atropelado, morresse, para não ser eleito. Ou o povo não votar, alguma coisa podia acontecer. Mas acabou os 2 ganhando e eu fiquei como era o segundo suplente, então eu podia assumir deputado estadual. E nisso, com muita, não acreditando muito, acabei ganhando também a eleição de vereador. Ganhei a eleição de vereador com muito tropeço, mas veio a ideia minha lá atrás com a missionária. Falou, seu mandato, o mandato não é seu, é de Deus. Deus tem te dado para você. Aí eu pensei, bom, se ele me deu mandato de deputado estadual, eu sou vereador, eu tenho que escolher 2 por 4, 4 por 2, eu vou escolher os 2. Ele trocou os 4 por 2, pastor. A pessoa? É muita coragem, né? Mas
Não, Eu e sabia. todo mundo me criticava. Você é Criticou, doido, não você é pode isso, não, doido, você vai ficar mais tempo. você é burro, faz um trem desse não. O negócio seu é de 4 anos, é melhor financeiramente, que você vai ter 2. Aí, falei assim, bom, eu tenho um sonho de fazer uma estrutura, uma casa de apoio, eu tenho uma vontade, lá atrás eu pensava nisso, eu sou oposição, que aí eu era oposição. O que aconteceu? Eu assumi a Assembleia Legislativa, montei uma associação e hoje nós temos 180 leitos. Então aqui é uma história longa de poder contar para você, mas foi, né, com muita dedicação, muita vontade. Os valores que foi estabelecido, que eu peguei do meu pai e da minha mãe, que me deu para mim uma condição de poder servir as pessoas como meu pai e minha mãe fazia, né? A minha mãe, eu me lembro quando nós fomos para Quirinópolis, pastor, saiu da fazenda para Quirinópolis, minha mãe começou a lavar roupa para ajudar na despesa do meu pai. E aí meu pai começou servente, pedreiro, e foi melhorando, diga de passar, meu pai é bom de serviço, meu pai é inteligente, virou um bom pedreiro, meu pai assentava, pastor, 2.100 tijolos por dia. Era inédito isso. A disputa pedreiro, e tem uma coisa, hein? Meu pai só tinha um olho, meu pai não precisava da linha, não. Você pode ir lá em Quirinópolis, tem muita casa lá, não tem curva, não. Então, isso, e eu fui servente dele muito tempo, tomei muita bilocada, né? Orelha seca. Carregava uma mãozada na orelha se não fizesse direito. Então, meu pai estabeleceu isso, criou, e dentro de uma posição, o que aconteceu, pastor? Eu fui para frente, virei deputado, fui o mais votado, 6 mandatos. E eu não acreditava muito nisso, né? Deus encaminhou. Eu acabei separando por 2 vezes, tive 2 mulheres que Deus me deu, eu não valorizei. E depois, né, Deus me deu outra mulher que me deu a oportunidade de mostrar para mim entrar na igreja, para me converter, para mim ter uma posição cristã que eu não tinha. E a gente vai falar exatamente, deputado, da sua conversão com o pastor João Queiroz, mas antes disso, eu queria falar, pastor, que o senhor analisasse o seguinte: a gente tem um animal, vou pegar a figura da lagarta e a borboleta, né? A lagarta, ela se transforma numa borboleta. Aquela lagarta, que muitos têm até repugnância da lagarta, depois vira uma metamorfose, um ser bonito, que é uma borboleta. E no caso lá, por exemplo, de Quirinópolis, o que a gente vê é o seguinte: o político se apresenta, ele faz uma inversão. O político, ele se apresenta, ele é uma lagarta, ou seja, vai roer, consumir o dinheiro público. Aí quando vem a eleição, até nós já comentamos sobre isso, deputado, ele se transforma numa borboleta frondosa, né? Ou seja, vai exatamente mostrar o que não é. E aí eu queria perguntar para o senhor, pastor, exatamente essa questão do político estar do lado bom da história, né? Porque tem até uma frase que diz o seguinte: a maldade se instala quando os bons se omitem, não é isso? Eu creio que esse é o maior desafio nosso hoje, a nível Brasil, né? São políticos que não têm noção do que é ser estadista, né? Porque um político normal, ele pensa na próxima eleição. O estadista, ele pensa no povo. E na próxima geração. Na próxima geração. E quando você trabalha com essa visão pequena, muito apequenada de um político imediatista, né? Ele tem que se preocupar com ele. Na verdade, ele se preocupa só com ele. E o povo fica aí a Deus dará. Então, quando a gente entende que há essa diferença, e essa diferença precisa existir para que possamos construir uma nação diferente, as coisas mudam.
Eu achei interessante que Francis Bacon, um dos arquitetos, um arquiteto inglês muito conceituado, ele diz: quando é que uma sociedade se torna grande? Quando o povo pensa grande. Né? Então, nós temos um povo que pensa pequeno, a começar dos políticos que nós elegemos. A bem da verdade, como disse o próprio deputado, nós ainda não fomos trabalhados essa questão de sermos politizados de forma correta. Nós vemos aí, a gente observa muito que esse troca-troca é muito pequeno, né? Torna isso muito nocivo para a sociedade. Com isso, nós estamos vendo a corrupção se tornar um câncer, destruindo o povo. E isso afeta as principais bases da sociedade, que é educação, saúde, segurança, né? Mas acredito piamente que, assim como temos ouvido aqui o Paulo, nosso deputado, falar, tem homens decentes nessa nação. Tem homens que fazem diferença nessa nação. E eu creio que nós podemos formar uma geração diferenciada, Cipriano, com homens decentes, com homens que vão fazer diferença para que esse mundo se torne melhor, né? Para que esse mundo possa fazer toda a diferença. Eu creio nisto, acredito nisto. Eu, como pastor, eu trabalho com isto, com esse sentimento. Quando eu olho para o meu pai, eu procurei ser melhor do que meu pai. E trabalho para que os meus filhos Aliás, se tornem o senhor tem um melhor. artigo que diz resgatar a figura do pai, né, do homem, né? Eu tenho um livro, né, que fala sobre pai presente, sociedade diferente. Eu escrevi esse livro baseado na minha história de filho e na minha história de pai. Que são dois momentos importantes, São né? dois momentos importantes. Pastor, e em relação... A gente vive um momento na vida da gente que a gente é incendiário, né? E vive outro momento que é o momento de bombeiro, né? Que você faz uma transformação na sua vida. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a conversão do Paulo César Martins e que isso impacta positivamente na ação política dele. Depois vamos ouvi-lo sobre o que significou essa conversão. Eu pude acompanhar isso de perto nesses 4 anos, né, que eu conheci o Paulo. Eu já o conhecia de ouvir falar, né? Já ouvia falar muito dele. A língua dele não cabe na língua. A língua não cabe na boca. Ranzinzolinão, bravo, né? Aí um dia eu vi esse camarada chegando aqui, né? Através de uma membro da nossa igreja, a Marcilene, que os convidou para vir aqui. E eu, quando eu vi, eu sabia quem que ele era, né? Não conhecia a esposa dele. E aí ele veio, ficou, a gente foi se aproximando, ele gostou da igreja, passou a congregar direitinho. E nesses 4 anos eu tive o privilégio, sabe, Cipriano, de poder acompanhar o Paulo, estar acompanhando o Paulo, discipulando o Paulo, né? Batizei ele nas águas. E acredito piamente que as pessoas que convivem com ele hoje podem dar testemunho, né, de uma mudança. O Paulo de antes e o Paulo depois. Exatamente. Por quê? Porque o evangelho é isso. O evangelho, ele produz vida nova. O evangelho, ele desafia você a se tornar uma pessoa melhor. A beleza do evangelho, né? O cristianismo é a única religião no mundo que desafia a você a se tornar um homem melhor. Ela faz com que você busque isso em todos os níveis, não só no nível espiritual, mas nível cultural, social, pessoal, intelectual, emocional. Então, a beleza do evangelho está nisso aí, certo? As pessoas às vezes têm dificuldades de entender como é que funciona o evangelho, mas o evangelho ele dá dignidade ao ser humano. Jesus veio para isso. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, diz: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Interessante que essa vida, no grego, é zoe. E a vida no grego chamada zoe chama-se a vida de Deus. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo: eu vim para que vocês tenham a vida de Deus, né? Quer dizer, uma vida diferenciada.
né? Uma vida capaz de fazer diferença na sociedade. Então eu creio que o Evangelho, na vida do Paulo, como na minha vida, na vida do ser humano que aceita isso, ela nos proporciona, né, um desafio de eu poder ser melhor, e entender que não é a minha ignorância que vai fazer diferença, é meu conhecimento de Deus, né? Porque a beleza do Evangelho, porque o Senhor nos leva a isso, né? Mostrar que o cristianismo, ele ensina a amar o meu inimigo, ele me ensina a perdoar, né? São bases bem interessantes que faz com que eu seja uma pessoa melhor, né? O mal que foi feito para mim vai depender como eu vou lidar com isso. E eu sabendo que o perdão é uma arma poderosa, eu não vou ficar aí com meu coração cheio de dor, mágoa com ninguém. Eu vou liberar perdão, vou abençoar. E eu creio que nesse período de 4 anos que eu estou convivendo próximo do Paulo, Deus está fazendo isso. Agora, a conversão é lenta, né? A conversão é um trabalho... Ou seja, o caminho é íngreme. É íngreme. Né? Deus trabalha conosco dentro da realidade de cada um. A beleza desse relacionamento com Deus é exatamente isso aí, né? Porque eu tenho filhos, né? O Paulo tem filhos, ele sabe disso. Quem tem filhos sabe entender isso. A forma como eu trato o meu filho, eu não trato a minha filha. São naturezas bem diferentes, embora são filhos meus, saiu do ventre da minha esposa, mas natureza diferente. Então, eu tenho que saber como lidar com isso. Às vezes, a forma como eu lido com o meu filho, eu não posso lidar com a minha filha. E Deus trabalha isso. Essa inteligência divina, essa sabedoria divina, trabalha comigo diferente de que trabalha com você diferente. Então, talvez em mim, Deus aperta um pouquinho mais. Em você, Cipriano, talvez eu trabalhe um pouquinho mais lento. Porque essa sabedoria divina permite, certo, Deus trabalhar com cada um no seu tempo e na sua hora. Paulo, uma das reações das pessoas à conversão é que elas dizem, vai ser uma penitência, vai ser algo difícil de cumprir, vai ser muito doloroso fazer isso, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. Na sua vida, o que representou isso? Muito, Cipriano. Eu, na verdade, meu pai é espírita, né, kardecista. Meu pai, assim, deixou e nunca obrigou que eu tinha ou tem, né, de fazer ou fazer, e sempre pedia para mim procurar uma religião. Mas eu nunca adequei a essa questão. Hoje, eu vejo a grande diferença na minha vida em relação a aceitar Jesus no meu coração, aceitar Deus comandar. Embora ainda, como o pastor mesmo colocou, eu estou numa adaptação. Eu estou buscando aquilo que, na verdade, hoje eu tenho com uma melhora na minha vida. Quando eu consegui viabilizar, entregar, que a minha posição foi na Donep, onde eu conheci a Donep, e tive a oportunidade de receber o Espírito Santo e ver a mudança no comportamento meu espiritual, entendeu? E isso me deu para mim uma tranquilidade no meu coração, na minha alma. Quando eu comecei a entender de pedir perdão para as pessoas que, de fato, eu magoei, eu não dei conta, inclusive, de ajudar ou contribuir, que eu atrapalhei, né? Então isso me ajudou demais na minha vida. Hoje, a minha posição é totalmente diferente. Então a conversão, quando você realmente aceita Deus no seu coração, de fato, porque não é você virar religioso ou até você ir para a igreja. A gente já tinha, né, Deus já estava me encaminhando, porque Deus vem me encaminhando, pondo as pessoas certas, no lugar certo, pondo as pessoas para poder
colaborar, pondo as pessoas para não deixar eu envolver com propina, né? Não envolver com desonestidade, não fazer maldade. Então Deus vem fazendo isso comigo e eu não sabia. Eu venho, né, os mandatos meus de deputado e vereador, tudo foi ele que caminhou. Porque dentro das minhas ignorâncias eu não seria nunca vereador e deputado. E vocês me abrem a possibilidade de perguntar-los o seguinte, jogando isso para a política, é naquela visão de servir as pessoas e se servir da política. Até tem uma expressão chamada a res pública, a coisa pública, né? Ou seja, servir a coisa pública e servir da coisa pública. Ficou muito claro que essa visão aqui, né, pastor, é servir, né? O político servir e servir à sociedade, né? Eu acredito que isso é uma questão de entendimento espiritual. Quando você entende o que é viver em Deus e com Deus, Cipriano, você consegue compreender o básico, que é servir o outro. Você só consegue entender Deus se você conseguir servir o outro. Quer dizer, a nossa função é isso. A nossa função é poder ser bênção na vida do outro. Quando você compreende essa coisa, que amar a Deus, servir a Deus é servir o outro, a vida muda. Muda completamente. Vou falar em servir, falando das ações propositivas, o deputado Paulo César Martins, aqui em Quirinópolis. Deputado, estou aqui com uma relação, já são praticamente mais de 5 milhões em emendas que o senhor destinou principalmente à saúde de Quirinópolis. Ultimamente nós temos uma polêmica envolvendo a cobertura da Feira Livre. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e sobre essa ação do senhor essa visão que o senhor tem de garantir os recursos para Quirinópolis. Quando nós conseguimos viabilizar as emendas impositivas na Assembleia Legislativa, como o nosso trabalho realmente é social, eu mirei na mídia social, saúde social. E nesse planejamento de fazer as coisas andar e salvar a vida, né, nós fizemos muitas emendas para aparelho de videolaparoscopia, UTI, ambulância UTI, ambulância simples, melhorar o posto de saúde, equipamentos, enfim. E nós fizemos isso. Na campanha, o meu irmão foi candidato a prefeito e ele tinha feito um compromisso de fazer. E como meu pai todo domingo vai à feira, né, e isso é tradição dele, ele chega junto com os feirantes, 5h30, ele está chegando na feira com o papel, né, que ele gosta. Meu irmão prometeu em fazer a cobertura da feira. A feira é um estacionamento que dá mais ou menos ali em torno de 60 por 150 e nós fizemos orçamento, na época ficava em 650, 700 mil, um pré-orçamento que tinha de fazer licitação, tinha de fazer emenda, ia demorar 1 ano, né? E nós estávamos acreditando, se o Rony ganhasse, nós fazíamos imediato. Se perdesse, o prefeito não iria fazer picuinha política. Foi dito e feito. Tanto é que ficou 2 anos, ele recebeu o ano passado, era a época da minha campanha, ele não quis fazer a feira. Nós colocamos, era 700 mil, o pré-orçamento nós fizemos para 800. Então, de 650, achávamos ali que ia ter uma infração, então 800 para fazer a cobertura da feira. Agora, o que o prefeito está fazendo? Eu não sei. Eu não posso aqui hoje, estamos olhando se ele fez a licitação para a cobertura da feira ou se ele fez a licitação fazendo a metade da feira e colocando lá o piso e a galeria, que não está embutido na discriminação do orçamento da emenda, que é 800 mil reais. Então, precisa averiguar isso. Eu não posso ainda
mas há uma má gestão, ele não tem planejamento, o prefeito. É uma situação desconfortável, que quem está perdendo isso é a sociedade. É R$800 mil. Então, esse orçamento e essas emendas nós temos, com toda certeza, dado para poder aplicar para a sociedade, porque é o nosso pensamento, é a nossa vontade, porque você não pode desviar o dinheiro público, né, para poder beneficiar grupo ou a si mesmo. Né? Não pode desviar o dinheiro para comprar apartamento, comprar fazenda. Esse não é a função do gestor, não é a função do parlamentar. A função do parlamentar é fazer as coisas certas. E como eu hoje sou um homem de Deus, mesmo no meu comportamento que eu fui criado, não pegar. Meu pai nunca, aliás, o dia que eu peguei um carrinho de um amigo meu, levei para casa, eu nem falei se era emprestado ou se era roubado. Meu pai entendia que foi roubado, que eu roubei. Você roubou. E me deu uma surra. E olha, você nunca pega nada de ninguém. Não pega nada à lei. Você não pode desmoralizar a nossa família. Então isso, todas as vezes, se tiver alguma coisa que é de outra pessoa, eu lembro da surra do meu pai. Meu pai me ensinou, eu não posso pegar nada à lei, que não é meu. Então, além que não é meu, eu não posso pegar. Então, eu estou no poder público, eu não posso tomar o dinheiro do poder público, do povo. Eu tenho que ser sensato e fazer isso. E o gestor, ele tem por obrigação. Enfim, porque quando você consegue ver essa condição, que é você fazer as coisas certas, o que Deus quer de mim? Ele não quer que eu pegue um caminhão de ouro e põe dentro do meu caixão e leva, não. Ele quer de mim que eu cuido das pessoas, porque ele mostrou isso para mim. Eu vou cuidar da sua filha. Eu estou cuidando da sua filha. Vou deixar você conviver com a sua filha. Vou curar a sua filha. Como ele me curou de muitas coisas que eu passei. Eu tive 4 AVC. 4 AVC. Você compreende 4 AVC? Teve uma. O professor Nion não está aqui para contar. Ele me viu eu torto, a boca torta. Fui para o hospital, o médico falou, não, nunca mais. E eu no outro dia, estou aqui, ó. 60 anos, inteiro. E uma força tremenda, viu? Enfim. Então, assim, o que é que Deus quer de mim, pastor? Que eu cuido do povo dele. E nós, como cristãos, nós não podemos, hora nenhuma, desentender isso. Nós não podemos levar isso para o outro lado. Porque, na verdade, eu não acredito que Deus... Eu até achava que Deus, na minha época, quando eu não conhecia verdadeiramente Deus, que Deus castigava. Deus não castiga ninguém, pastor. Deus põe a mão, vai te dando. O senhor acabou de falar aí. Às vezes acelera. Aí ele acelera um pouco, né? A tempestade começa a apertar e você precisa sair dela. E como é que você vai sair dela? É pegar com Deus. Então você vai vencer com Deus. Deus não vence, Jesus não venceu o demônio lá no monte? Venceu, ué. Por que você não pode vencer? Por que eu não posso vencer? Eu posso vencer, eu sou filho de Deus, ué. Por que não? Gente, nós estamos chegando ao final desse podcast, essa conversa nossa, deputado em ação. Muito bom ter aqui o senhor, pastor, aqui iluminando, conduzindo essa nossa etapa, né, do trabalho do deputado Paulo César. Estou à disposição quando precisar e foi um tempo muito bom ouvir as histórias do deputado e poder participar, né, ser útil a tudo que está acontecendo aqui. Obrigado, Deus te abençoe, um prazer. Um abraço. Foi um prazer ter aqui o pastor, né, deputado? É muito valiosa a presença do pastor e aqui... Pastor João Queiroz, vê agora,
Espírito Santo veio aqui no meu ouvido. Quero dizer a todas as pessoas que certamente vai nos ouvir, vai nos assistir, não é nada religioso aqui. É uma mudança que foi feita na minha vida, que Deus me deu. Aliás, Deus me deu várias oportunidades, eu não enxerguei. E eu, graças a Deus, enxerguei a tempo. A tempo. Eu vou repetir, né? Deus me deu a oportunidade para mim poder mudar meus comportamentos, me ensinar. Deus me deu todas essas oportunidades, mas eu aprendi a tempo. E eu quero dizer a todos os amigos que estão me assistindo agora, nesse momento, tem nada... o Paulo César virou religioso, ele está pregando. Na verdade, eu quero ter essa oportunidade para mim poder pregar e mostrar, porque o que era o Paulo César antes, o que o Paulo César é hoje, na diferença, é porque ele pôs Deus no coração. Então, essa é a diferença que você precisa entender e você aceitar Jesus, na certeza, você aceitando, não é que você vai virar religioso, não. E na certeza que você vai ser crente a Deus e servir aqueles que precisam ser servidos e buscar aqueles que às vezes precisam de uma mão amiga e nós estamos com o braço cruzado. Então, não vamos cruzar os braços, não. Vamos trabalhar para que nós possamos fazer a transformação com Jesus. Um abraço a todos. Chegamos ao final de mais um podcast, o segundo podcast, Deputado em Ação com Paulo César Martins. Nós convidamos a todos vocês a nos acompanhar nas redes sociais do deputado Paulo César Martins, acompanhar também o trabalho do pastor João Queiroz na Igreja Renascer. Um abraço a todos do Grupo Zion. Estamos de volta daqui a pouco, em outras oportunidades, com novos temas, com o Deputado em Ação, com Paulo César Martins. Um abraço a todos. E vem assistir, porque nós vamos apresentar muitas coisas boas aí. Tem muitas novidades vindo por aí. Um abraço a todos.